nos últimos anos, de 2019 para cá, o Flamengo ganha título em todos os anos. Que o Inter não ganha nenhum título em nenhum dos anos. Porque é bom porque o Flamengo é melhor, gente. Não adianta. O Flamengo vai sentir a força do Alan Patrick. O Flamengo vai sentir a força do Alan Patrick. O Inter vai ter que sentir a força do Gerson, que é mais jogador que o Alan Patrick. Como é que é o nome do Tá todo borrado, entendeu? Numa coisa que não é possível. O torcedor do Inter conhece o seu clube. Eu não vou nem listar os grandes feitos do Internacional. Ruim foi pro Flamengo. Se tu perguntar pro Felipe Luiz, ele vai dizer, bah, que azar, pegamos o Inter. E temos que decidir no Beira-Rio ainda. Salve, nação. Mais um videozinho no canal da mídia gaúcha repercutindo Flamengo e Inter na Libertadores. E lembrando que todo crédito do vídeo vai estar na descrição, tá bom? Vamos pro vídeo. Atenção, rapidinho, meu minutinho. Leonardo Sonda, vamos lá, informação de última hora, diga lá, Sonda. Informação para a torcida do Internacional, o adversário nas oitavas será o Flamengo. O Inter caiu contra o Flamengo, vai decidir no estádio Beira-Rio os jogos nos dias 13 e 20 de agosto. Gostei. Eu também gostei. Impossível. Gostei. Não é impossível. Não é impossível, principalmente quem me acompanha. Não é. Não vou vir com essa daí também não. Atenção, Flamengo será o adversário do Inter na Libertadores da América. Exatamente isso aí que o Inter precisa. Corda esticada. Precisa de um Flamengo, de um River Plate, como lá em 2023. Precisa de time que vai ter que sair da zona de conforto para jogar. E não essa bunda molice que a gente viu aí nos últimos dias dentro do Campeonato Brasileiro. Olha, a logística é até boa, né? Porque, né? Rio de Janeiro, né? Na verdade. Agora, eu penso como tu, tá? Eu penso como tu. E assim, ó, eu vejo que nós já vamos falar sobre o que aconteceu do Inter, ou estamos no nós vamos virar, só em cima do Breaking News. O pior adversário que o Inter poderia enfrentar, o Inter vai enfrentar. O adversário mais difícil o Inter vai enfrentar. Claro que é. O adversário que não poderia cair no caminho do Internacional caiu. Nas oitavas de final. E eu quero deixar bem claro que em nenhum momento eu estou dizendo que nós vamos passar, em nenhum momento eu estou dizendo que vai ser uma barbada. Eu não vou entrar nessa, que nem o Ribeiro disse, já passou. Não é isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, conhecendo o Internacional como a gente conhece... River. Ah, tá, passou do River, tá, entendi. Então, tipo assim, isso aqui me dá mais esperança de passar do que um time fraco. Sério mesmo. Não, tô falando sério. Tô falando sério. Cara, mas aí tem uma coisa. Eu tô falando sério. Eu vou te falar como gremista agora, tá? Isso é um jogo, claro que é muito difícil, é o adversário mais difícil, mas é meio Só que é quase uma final de campeonato. Isso quer dizer, é meio que um vai ou racha. Tipo assim, a chance do Inter ser eliminado é grande, mas a chance do Inter ser campeão da Libertadores e passar pelo Flamengo também é grande. Quando passou do River em 2023, tu não pensou? Claro. Já era, agora vai ganhar. Tá seguindo o debate. Vocês vão normalizar que o Inter vai pegar o Flamengo. Não, eu não tô normalizando. Não, é que se eu falar... Não tô. É que se eu falar, vão dizer, tá com a camisa do Grêmio, não sei o quê, barará, não tô normalizando. Deixa eu colocar aqui, porque é o seguinte, ó. O que eu... Já que está na moda, e o Gamba citou a palavra normalismo no futebol, é o seguinte, sempre, para mim, vai ser melhor pegar times de qualidade inferior do que o time de qualidade superior. Obrigado. O Flamengo, isso é óbvio, né? Obrigado. Claro que é óbvio. O Flamengo é o famoso caso do deixaram passar. Tinha que ter matado na origem. Como passou, me desculpem, tá? Mas junto do Palmeiras... é o principal candidato à conquista da Libertadores, gente. O time do Flamengo é muito bom. É muito bom. O Flamengo odiou ter que jogar com o Inter. Tudo bem. É verdade. Claro que o Flamengo teve um adversário pior. É verdade. Só que o Inter é o pior dos adversários. É verdade. Óbvio. Tu acha o pior dos adversários. A gente escolheu isso, gente. É óbvio que é o pior dos adversários. Eu não tô dizendo que não. Eu votei no Flamengo e todo mundo aqui foi unânime do Flamengo. Só que é o seguinte, eu tô vendo pelo viés da corda esticada. Eu tô vendo o viés do que o Inter precisa ser nos últimos anos para as coisas funcionarem. Poderia esticar a corda na semi. Poderia esticar a corda nas quartas. Daqui a pouco na semi. Esticar a corda contra o Flamengo nas oitavas. É o pior adversário. É terrível o enfrentamento. Perfeito. É terrível. É óbvio. A gente está olhando para o lado positivo. Eu acho que o torcedor do Inter tem que olhar para o lado positivo mesmo. Eu acho que puxar para o lado positivo é correto. Mas a gente tem que ter, assim, ó...
dentro de um sorteio das sortes e azares de um sorteio, foi um azar, gente. Porque não, sabe o que é? Sabe o que é? Foi, o mas discurso. vai sentar e vai não, chorar, é que aí que não, tá. mas tudo bem. Esse é o problema. Esse é o problema. Sabe o que é o discurso? Esse discurso aí, é o pior adversário. É óbvio que é o pior adversário. Só que aí já começa aquela coisa. Bah, não tem como passar. Olha aí, ó, pegamos o Flamengo. Bah, agora não dá mais para seguir na Libertadores. É a mesma coisa no Campeonato Brasileiro. Oh, não dá para lutar contra a SAF. Não temos grupo. Veja bem, os outros times têm mais elenco. Mais jogadores de qualidade. E aí acontece essa pataquada que a gente viu no final de semana aí dentro do estádio Beira-Rio. Então, esse é o discurso de bunda molice que não pode ter. A camisa do Inter é muito forte, a camisa do Inter é muito pesada. Eu tenho certeza que o Flamengo também está preocupado porque vai enfrentar o Internacional. Eu tenho certeza que o Felipe Luiz sabe o técnico que ele vai enfrentar, o Alan Patrick que ele vai enfrentar, os jogadores que provavelmente lá em agosto vão ter saído do departamento médico. Tá? Então, esse discursinho bunda mole para mim não serve. Muito bem, lembrando que quem passar de Inter e Flamengo nas quartas enfrenta o vencedor de Estudiantes e Libertadores da América. Se passar, pega quem? Estudiantes de La Plata ou Cerro Porteño. Aqui é muito mais fácil. Aqui está a nossa tier list que a gente Cara, eu vou te colocou dizer, aqui na sexta-feira. eu como torcedor, assim, digamos que fosse o Grêmio, tá? E eu tô sentado no meu sofá, assim, olhando o identificado do programa. Eu queria ouvir o que o Ernst falou. Eu acho que o Ernst tá certo, cara. Porque não dá pra sentar e chorar, porque o Inter vai pegar o Flamengo. O Guimarães tá em depressão. O Inter é muito grande. Não. O Guimarães Eu está falo que é realidade. Eu tô realidade. Vocês Pelo dois, amor o de Gamba Deus. também, os dois estão Pelo amor de Deus. na realidade, É que é o né, seguinte, Bruno? ó, o que o Ernst Tudo bem, falou... cara, mas encara. Eu entendo o discurso do Ernst, o que ele falou sobre não dá pra negar. o bundamolismo dos últimos anos e tal, só que é o seguinte, gente, olha só. Desculpa falar, eu vou apresentar um fato, vocês vão ficar bravos, o Ernst vai ficar furioso que eu vou falar. Só que eu vou ter que falar. Nos últimos anos, de 2019 para cá, o Flamengo ganha título em todos os anos. E o Inter não ganha nenhum título em nenhum dos anos. Bom pro Flamengo. Porque é bom, porque o Flamengo é melhor, gente. Não bom adianta. pro Flamengo. O Flamengo vai Mas ele sentir a pode força ser do Alan eliminado Patrick. igual, O mesmo Flamengo vai sentir a força Que do Alan bom pro Patrick. Flamengo. O Inter vai ter que sentir a força do Gerson, que é mais jogador Peraí, que o Alan Patrick. como é que é o nome do time que apresentou uma presepada pro Flamengo dentro do Maracanã? O Córdoba, Central Córdoba. Central Córdoba, né? Então- Claro que aquilo ali é uma manobra É que- muito fora da curva. Mas tu tá simplificando. Lembrando que nesse jogo, o Flamengo estava com time reserva, né? Flamengo pariu pra ganhar do Tátira por 1-0. Não tem problema. Não, só não quero precisa alimentar. jogar. Não Só precisa quero jogar. alimentar, entendeu? Aproveita que já tá fazendo aí os. Não precisa jogar. Aproveita aí, Comebol. Faz o recorte aí, sei lá, liga pra Comebol e diz o seguinte: já passa o Flamengo pra pegar o Cerro ou então o Estudiantes de La Plata? Já passa. Não precisa jogar. Não precisa jogar. Não. Lá, o Guimarães, Tem que botar na realidade, o Flamengo é mais é time, óbvio, cara. mas Guimarães, é óbvio que o Flamengo é favorito. É isso que tu quer ouvir? Que o Flamengo ele ganha tudo há 20 anos? É isso que tu quer ouvir de mim? É óbvio que isso é óbvio. Eu não preciso falar. É óbvio que o torcedor colorado tá olhando assim, que ruim. Temor, hein? Porque é óbvio. É o pior time. É o pior time. Mas se eu vou pegar e vou ficar com um discursinho bunda mole, eu não posso falar do que aconteceu ontem no Beira-Rio. Tu sabe o seguinte, Eu não posso. Eu vou ter que falar, eu não queria Fala, Ribeiro, falar para Carlos Guimarães. Professor, escritor, né, um cara acima da média. Reside no livro. Assim, ó, eu já falei depois do jogo do Grêmio que o clube tem que respeitar a torcida, tá? E acho que os jogadores do Grêmio respeitaram a torcida ontem, tá? Pelo menos na atitude e tudo mais. Eu vou dizer agora para os que não conhecem a história do Internacional. Eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, o Guimarães, e tu sabe disso, é que tu esqueceu. O teu estado anímico está atrapalhando a tua visão. Isso é normal, entendeu? Não pensa que é. O Internacional é muito grande. O Internacional é o clube campeão do mundo. O Internacional já deu provas de que o Inter não pode temer nenhum adversário, especialmente do futebol brasileiro. Então, como é que tu acha que tu vai se dirigir à torcida do Internacional dessa maneira assim, ó,
Eu não quero usar o adjetivo, entendeu? Usa. Segunda de Fla-Flu pro Inter. né? Tu tá todo borrado, entendeu? Numa coisa que não é possível. O torcedor do Inter conhece o seu clube. Eu não vou nem listar Justamente. os grandes feitos do Internacional. Ruim foi pro Flamengo. Se tu perguntar pro Felipe Luiz, ele vai dizer, bah, que azar, pegamos o Inter. E temos que decidir no Beira-Rio ainda. Gente, com todo respeito, quem está assim como tu não conhece o Internacional. Não, e não só isso, conhece? não é só o Felipe Luiz que tem que, não é só o Felipe Luiz que tem que estar assim como o Ribeiro disse e respeitar o Inter. O próprio torcedor tem que se respeitar, tem que se respeitar. Não dá pra pegar e acabar um jogo como ontem, vaiar na arquibancada e agora tá todo cagado porque é o Flamengo. Pelo amor de Deus, é óbvio que o Flamengo é um time mais estruturado, tem mais jogadores, mais elenco, mais títulos nos últimos anos. Isso é óbvio. Agora tem um ponto, tá? Agora Então a gente vai pegar e vai Eu vou chorar me inspirar. em posição fetal Eu vou- na cobertinha, pelo amor de Deus. eu vou me inspirar em ti. Eu aprendo muito contigo todos os dias. Hoje nós somos longe, né? Porque o Severino voltou hoje. né? Até 2h30 da tarde. Eu vou pegar o outro lado, tá? Eu vou pegar o outro lado, o outro viés, tá? O que Ribeiro Neto diria aqui? Olhando, não esse Ribeiro Neto otimista vendendo, né? O outro lado, tá? O outro lado é o seguinte: a bengala está construída e foi entregue. Se o Inter cair para o Flamengo, caiu para o Super Flamengo. Ou caiu para o calendário. Caiu para o sorteio. Não, Está construída a bengala se o Inter gente, cair olha da só. Libertadores. É que a gente não Sejamos realistas, gente. Sejamos realistas. Não, mas é que bom, Se que o bom Inter então. cair para o Flamengo, o discurso está pronto. Mas é que A bom então, justificativa né? está pronta. Que bom que a minha, que bom que a minha bengala é o Flamengo, não o CSA, Mirassol, Deportivo Iquique ou a Casa do Carneiro. Pelo amor de Deus. Pra jogar com o Flamengo, Gama, tem que trocar o goleiro aí. Eu tem acho que botar um outro. tu tem que ser coerente. Ou o Flamengo é difícil ou é bengala. Não. não, Tu não não. tá entendendo. Tu não entendeu Ele onde é é que eu quis chegar. bengala porque Não ele é é difícil. Não, Ele é a bengala porque ele é difícil. Se cair, caiu pro Super Flamengo. Não, é que vocês não... mas não, vem cá, só um pouquinho. é só um pouquinho. Vocês exato. precisam vocês estão entender... exagerando. Tá construída a narrativa. Escuta uma coisa, vocês precisam entender, primeira coisa, o que é uma bengala. Enquanto vocês não entendem isso, vocês não entendem o que a gente está não acho que conversando seja aqui. bengala. Tu sabe por quê? É a bengala do discurso. O que é uma Não é a bengala? bengala da Não é. narrativa. O que tá pronta. O que é uma bengala? Bengala é, para ser bem simples, é uma desculpa. Ser eliminado para o Flamengo não é Não uma é desculpa. uma desculpa, exatamente. Vocês Claro que mesmos é, estão dizendo... porque tu caiu pro melhor time Bom. do continente. Se tu pega o Universitário do Peru, tu vai com a obrigação de deixa eu dizer passar uma pelo coisa. E Universitário. se perde pro Universitário e é eliminado, Tragédia. tem bengala. Tragédia. Tem bengala. Não tem, é tragédia. Não é. O futebol do Internacional Se não tá cai pro Flamengo, recomendando tu cai pro ultimamente Super só Flamengo. isso. Só isso. Tem uma situação, que gente, assim, olha é só, óbvio. para evitar... É por isso que o rapidinho. Inter tem dificuldade, porque a torcida do Inter mas- se comporta desse jeito. Mas a aí, ó. gente não é a torcida do Inter, cara. são Não é. A gente assumidos. está analisando a situação. É óbvio que o Inter tem que competir, tem que se reforçar. E vai tem- competir. Tem que entrar como se fosse o jogo da vida. Pode passar. Tem lesão, não né? tem problema nenhum, cara. Ninguém tá aqui de antemão cravando eliminação, tá? E acho que o Edson está no papel dele e fala sério. Sério mesmo. A questão de análise são as coisas que o Edson classificou como obviedades e que realmente são, né? A obviedade de ter um adversário super difícil que vai se reforçar, vai trazer jogador de muito peso, né? Tá se falando de jogador assim de Jorginho. Jorginho, que é um jogador de alto nível. E o Inter a tem gente, perdas. a gente tem que classificar nessa. E o Inter pode também trazer grandes jogadores. É um grande confronto do futebol brasileiro. Eu acho que é uma coisa, assim, para quem gosta de futebol, maravilhosa ter o Inter e o Flamengo agora. Em termos de dificuldade, eu me obrigo a dizer que, dentro dessas obviedades, Ernest, o cenário é um cenário que poderia, obviamente, ter sido outro em que o Inter é o favorito. Neste confronto em específico, eu vejo o Flamengo como favorito, embora todas as ressalvas feitas pelo Ribeiro. A obviedade em 2006 era o São Paulo campeão do mundo passar por cima do Inter. A obviedade em 2006 era o Barcelona, que era uma seleção do mundo, ganhar do Internacional. O River era Era o favorito Internacional não conseguir passar do Estudiantes de La Plata, por exemplo, com o gol da Fumaça. Era outras tantas questões. Não, a obviedade nunca seria um time ganhar invicto o Campeonato Brasileiro, como em 79, ou então, por exemplo, emendar 8 Campeonatos Gaúchos em sequência. Cara, tem tanta obviedade a favor do Inter e eu não vou
tá? Ficar sentadinho no meu cantinho, em posição fetal, pensando como o Guimarães. O Guimarães não tem obrigação nenhuma de fazer um discurso fanista ou acreditar no Internacional, porque ele realmente não é colorado, não é torcedor identificado. Eu tô falando em obviedade na análise. Eu não preciso fazer análise. Todo torcedor, todo mundo que está assistindo sabe que é o Flamengo. Quem é o Flamengo? O que conquistou nos últimos anos? Eu não preciso fazer análise do Flamengo. Mas eu não vou pegar e simplesmente diminuir o Inter, o tamanho do Inter, o que o Inter pode fazer e principalmente toda a história que o Inter já teve de reversão de expectativa. Porque aí que tá, é que aqui no estado tem essa coisinha, porque é o imortal, não sei o quê. Tem tanta coisa que o Inter fez tão grande e tão de reversão de expectativa quanto essa bobagem de imortalidade. Só queria falar uma coisinha. O Flamengo é adversário do Inter nas oitavas da Libertadores e a gente está analisando o confronto, correto? E tudo que envolve o confronto. Perfeito. Inter e Flamengo, Flamengo favorito e tudo mais. O Flamengo era o pior adversário possível que o Inter poderia enfrentar. O que eu quero dizer é o seguinte, a tendência é que o Flamengo passe pelo Inter. Porque ele é favorito? A tendência é que o Inter seja eliminado da Libertadores da América, a grande competição do ano. E eu não estou falando nenhum absurdo. Não. Nenhum absurdo com relação a isso. Dito isso, ou o Inter volta a dar atenção para o Campeonato Brasileiro, onde já está atrasadíssimo. Copa do Brasil. Ou Copa do Brasil. Copa do Brasil. Onde já está atrasadíssimo no Campeonato Brasileiro, que era a competição que o torcedor tinha obsessão. Porque isso aqui há uma tendência do Inter cair para o Flamengo. O Ernest tem razão. O Inter de 2006 já mostrou que o Inter é capaz de superar os grandes adversários do Brasil, da América e do mundo, derrotou o Barcelona. Agora eu não posso chegar aqui e ser ingênuo e vender um discurso que o Flamengo não é o amplo favorito nesse enfrentamento. Isso eu não vou fazer. O Inter também não pode trabalhar, falando muito sério, tá? O Inter não pode, até porque eu nem preciso cornetear o Inter, porque vocês dois já estão fazendo isso, o Ernest, o Guimarães e o Gamba. Ninguém tá corneteando, cara. Não, vocês estão puxando pra baixo. Tu tá vendo com o discurso Ninguém tá puxando pra baixo. Tô vendo com o discurso do... Vocês estão borrados. Tem razão, Ribeiro. Sabe por quê? Porque, olha só, vocês têm que ver que são coisas diferentes. Primeiro ponto, uma coisa é análise. E a análise, ela é óbvia. Que o Flamengo é favorito, isso ninguém precisa dizer. Isso é só olhar. O jogo, a decisão no Beira-Rio, o Ernest falou isso. O ponto é como reagir à situação que está posta. Como mais tu reage pelo a isso? Inter do que propriamente o Flamengo. O ano tá em xeque. Como tu reage a isso? Tu chora e trata como o Gamba falou agora? Olha o que o Gamba falou agora. O Gamba quer fazer crise, mas tudo bem, por mim melhor. O Gamba é o seguinte, não, a tendência é o Flamengo, então vamos olhar pro Brasileirão e pra Copa do Brasil. O Inter precisa olhar para o Brasileirão. O Inter precisa olhar para o Brasileirão, Bruno. Porque ontem, o que aconteceu... Cara, eu sei que não eu tô pulando outra, Guimarães. e tô já puxando o gancho, porque ontem, quando se fala em energia baixa, que para mim é uma afirmação super preocupante num jogo em que, usando o termo do Ernst, bundabolismo, etc., num jogo em que deixou de competir contra o Fluminense, tem que olhar para o campeonato e que daqui a pouco pode correr risco, sim. É um ponto que separa, cara. Não anula outra. Um ponto que separa.